Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula. Nessa aula eu vou utilizar esse gráfico aqui, onde nós temos o eixo Y, que representa a temperatura em graus Celsius, temos o eixo X, que representa o tempo em minutos, e observamos que o gráfico que une os pontos aqui é um segmento de reta. Beleza? Então, eu vou usar esse gráfico para resolver uma questão de função afim. Função afim é a função que faz uma modelagem linear. Agora, eu vou ali perto do computador, vou fazer a leitura da questão que vai aparecer aí na tela para você. Acompanhe a leitura aí. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Voltando aqui, então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui o gráfico, né? A gente viu, pela leitura do enunciado, que tudo começou quando uma determinada barra, deixa eu ver lá, uma barra de ferro, tinha menos 10 graus Celsius. Essa barra começou a ser aquecida, ela foi sendo aquecida, aquecida e chegou em 30 graus Celsius. Observe que o tempo necessário para isso, para sair do menos 10 e chegar em 30 graus Celsius, foi de 5 minutos. A pergunta que ele faz é o seguinte: qual foi o tempo necessário para que essa barra saia de menos 10 graus Celsius e chegue a 0 graus Celsius? Depois eu pego o giz ali. Primeiro, eu vou resolver isso aí para você. Depois eu vou mostrar no gráfico o significado. Tá, como isso aí se trata de uma função afim, nós temos que lembrar que a função afim ela é do tipo f de x igual a mx mais b, ou y igual mx mais b. Outra coisa que você obrigatoriamente tem que lembrar é que a letra B aqui, a letra B, ela simboliza o valor inicial, ou seja, o local onde o gráfico da função encontra o eixo y. Então, aqui, você tem b. O valor de b, então, da nossa função genérica aqui, nós já sabemos, é menos 10. Observe que se o b é menos 10, para montar a minha função afim, a única coisa que eu preciso é de descobrir o valor de m. Se eu descobrir o valor de m, que é chamado taxa de variação ou coeficiente angular ou inclinação da reta, tem vários nomes, né? Se eu achar o valor de m, eu já consigo modelar a minha função e aí fica mais fácil de resolver. Tá, como é que eu vou achar o valor de m? Dá uma olhada que fácil aqui, Eu vou usar a seguinte fórmula. M é igual a variação em y dividido pela variação em x, certo? Agora, eu vou aqui no meu gráfico. Gente, olha o que eu vou fazer. Eu tenho que o meu ponto onde tudo começou é menos 10. E esse menos 10 eu vou usar na conta, menos 10 graus Celsius. O outro ponto que eu vou usar na conta, não está aqui no meio, não é aqui que eu vou pegar. Eu vou pegar um ponto lá em cima, Vou pegar um ponto lá em cima, tá vendo? Então, aqui eu tenho esses dois pontos. Agora, eu vou imaginar, deixa eu fazer com a régua. Eu vou imaginar um triângulo retângulo aqui, que envolve esses dois pontos que eu peguei. Tá vendo? Imaginei um triângulo retângulo ali, Aqui faz um ângulo de 90 graus. Deixa eu pintar esse triângulo que eu estou imaginando. É isso aqui que eu estou imaginando. Como é que a gente vê esse negócio de variou em y, a variação em y? Veja que aqui, é o menos 10, certo? Menos 10. Se eu imaginar assim, o quanto eu subi
subir para chegar lá em cima, observe, você saiu desse ponto menos 10, estou pegando só a variação em y, então no eixo y, ó, você saiu do menos 10, foi subindo, 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 e chegou no 30. Para você sair do menos 10 e chegar no 30, quantas unidades você tem que andar? Ah, é fácil. Do menos 10 até o 0, você já andou 10 unidades. Até aqui você já teve que subir 10 unidades. Ainda vai subir mais 30. Então, a variação no eixo y é de 40 unidades. Aí você vem aqui, 40. Isso aí dividido pela variação em x. Veja que eu vi a variação aqui, ó, no y. Agora eu vou ver a variação aqui, ó, no x. Observe que eu tenho esse ponto aqui, ó. É desse ponto para lá que eu vou, ó, desse. Esse ponto ele está no 0 aqui. Aqui é a origem do plano cartesiano. Se ele está no 0 e ele vai até o 5 aqui, ó, para corresponder com o outro ponto lá em cima, ó, então aqui embaixo é a medida da variação em x. Variação em y é o tanto que eu subo, ó. Variação em x é o tanto que eu estou andando para a direita. Se saiu daqui, que é o 0, e veio até aqui, que é o 5, então a variação em x é o 5. E aí, se eu fizer a divisão, 40 dividido por 5, nós temos 8 graus Celsius por minuto. Veja que y é dado em graus Celsius, certo? Então, 40 graus Celsius. O x é dado em minutos, então 5 minutos. 40 graus Celsius dividido por 5 minutos, 40 dividido por 5, 8. 8 graus Celsius por minuto. Acabei de descobrir, então, qual é a taxa de variação dessa função afim. Montando esse triângulo aqui e entendendo que isso aqui é o quanto está subindo em y e isso aqui é o quanto está andando em x. Beleza, agora nós temos que lembrar que a função é do tipo f de x igual mx mais b. Vou colocar aqui, ó, f de x igual m, quanto que deu o nosso m? 8. Vou colocar só o 8. Depois, ó, 8x mais b. Só que o b, nós já sabemos, vale menos 10. Então, vou colocar entre parênteses aqui, só para você entender. Poderia fazer direto. F de x igual 8x. Mais vezes menos, menos 10. Então, essa aqui é a função que modela a temperatura da barra na dependência do tempo. Como essa função modela a temperatura da barra na dependência do tempo, ela poderia vir escrita um pouquinho diferente. Dá uma olhada como é que eu vou escrever, ó. Vou escrever assim, ó, de vez de colocar f de x, eu vou colocar a temperatura que depende do tempo, ó, temperatura T maiúsculo, tempo T minúsculo, é igual, no lugar do x, ó, 8 T minúsculo, menos 10. Isso aqui ficaria assim, a temperatura que depende do tempo é igual 8 vezes o tempo menos 10. Perfeito. Qualquer uma dessas duas respostas que você der, está correta. Essa aqui está escrita usando o linguajar do exercício. Agora vamos ver a pergunta. Ele quer saber assim, ó, vou fazer a leitura de novo. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Ou seja, em quanto tempo, qual o tempo necessário para sair de menos 10 e chegar em 0. Como é que você responde isso? Você pega a conta 8t menos 10 e iguala a 0. Ou seja, vai ficar assim, ó. A temperatura que depende do tempo, em algum momento, vai dar 0.
Mas a temperatura que depende do tempo é dada por essa funçãozinha, 8t menos 10. Então, você coloca 8t menos 10 é igual a 0. Olha o que está escrito aqui. 8 vezes um determinado tempo menos 10 vai dar 0. Então, o que você está procurando é o tempo. Agora, isola o t, passa o 10 para lá. Isso aqui vai dar 8t igual. Menos 10 vai para lá mais 10. O 0 não atrapalha em nada. Beleza. Passo 8 dividindo. T é igual a 10 dividido por 8. Deixa eu ver se cabe ali. Se você tem 10 dividido por 8, t é igual a 1,25, o quê? O tempo é em minutos. 1,25 minutos. E essa aqui é uma forma de você resolver esse problema. Tá? Não é tão difícil, né? Pessoal, sempre que eu vou resolver exercício envolvendo função afim, a primeira coisa que eu faço é modelar a própria função. Se eu conseguir modelar a função achando o valor de m e também achando o valor de b, depois eu consigo resolver qualquer problema com essa função. E aí fica bem fácil. Pessoal, finalizo então aqui a resolução desse exercício sobre função afim e vou resolver mais, tá? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!